é sul. E se a galera encontrar, entrar em contato com a produção, fazer esse apelo, porque eu sou professor de futebol, mas na pandemia, Sem poder trabalhar. eu estava sobrevivendo da pesca, tenho 3 filhos, e o barco é o meio que eu tenho para sobreviver. Se a galera encontrar aí, para que ele venha entrar em contato aí para fazer a devolução, né? E você, Cleiton, já que faz essa pesca submarina, né? Você mergulha. Você chegou a verificar nessa área aqui onde o barco estava, nadou, mergulhou por essa manhã para verificar se a embarcação, por exemplo, teria afundado? Rapaz, eu cheguei a mergulhar, mas a visibilidade é muito ruim ainda. Justamente em função desse mau tempo, desse vento. Tempo, a água está turva, né? Isso, a água está muito turva. Mas eu consegui chegar ao fundo da amarração e o barco não estava. A corda então teria partido. Partiu. Não aguentou o vento. Não foi uma corda só, foram 3 cordas que se partiram. É forçado então. Forçado. Eu reforcei ontem o barco ontem à tarde. Já prevendo que isso poderia acontecer. Mas infelizmente aconteceu isso aí, né? Cleiton, você desconfia também de uma possível, não sei, uma hipótese de roubo? Rapaz, a gente nunca pode descartar a hipótese, né? Ultimamente tem acontecido muitos assaltos a barco, inclusive de alguns amigos meus que moram na Ribeira, teve seus barcos furtados. Na Pedra Furada também. E é tipo assim, a gente não quer julgar, não quer falar, mas a gente não descarta essa hipótese de roubo também, né? Mas vamos pensar então, a princípio, que o barco foi levado e que alguém pode encontrar, né? Essa é a esperança, né? Que o barco tenha saído da deriva, a partir da amarração, e que ele pare por alguma ilha aí, por alguma praia, e que a galera chegue a entrar em contato aí para que tenha um bom senso também, né? Características, Cleiton, desse barco, para ajudar o telespectador a identificar? É um barco azul e branco, um barco de 5 metros com todo com a lona branca. O nome do barco é Cleiton Corrêa. Eu só coloquei minhas iniciais C.C no barco. E o nome do barco é C.C. Azul e branco com todo branco. Todo branco, é. As características dele é essa. 5 metros de comprimento. 5 metros de comprimento o barco. 5 metros. E ele estava novinho, né? Tinha acabado de ser reformado? Eu tenho esse barco há 2 anos e meio mais ou menos. Tinha terminado de reformar o barco. O barco, tanto que eu não tirei nem foto do barco. O barco tinha terminado de colocar o barco dentro d'água. Questão de uma semana atrás aí. E acontece essa fatalidade aí. Um prejuízo enorme. E era justamente o recurso, o equipamento que você tinha para tirar alguma renda durante a pandemia, já que você não está podendo atuar como professor de futebol, né? Isso. É o recurso que a gente tem, né? Eu mergulho desde pequeno e o barco era um sonho que eu consegui com muito esforço, através das aulas de futebol, meus parentes, minha mãe, alguns amigos me ajudou também a comprar esse barco. E consegui comprar, postei uma foto no Insta, muito alegre, que eu tinha conseguido realizar um sonho meu. E acontece essa fatalidade, né? E agora é pedir. E deu também, né, que você enviou para nossa equipe Isso. com justamente os peixes ali, né? O fruto Isso. daquela pescaria do dia. Isso. Aquele mergulho ali era a minha rotina, né? Todo dia eu saía com o barco, o tempo bom, saía com o barco para pescar, voltava, vendia meus peixes e ia sobrevivendo com o barco. Não dá para ficar rico, mas a gente sobrevive, né? Dá para levar o pão para casa, dá para pagar as dívidas, né? Pagar aluguel, que eu moro na barra de aluguel. E é isso. Pedir a Deus que alguém entre em contato com a produção. Algum telefone, Cleiton, que você queira deixar para se alguém tiver alguma informação? Tem sim o meu, 71986687087. Repete, por favor. 71986687087. É meu WhatsApp, liga, normal, é meu número aí de contato. Nesse momento você procurou fazer alguma coisa, de repente ir até a delegacia? Eu tô muito abalado ainda, velho. Eu tô absorvendo o que tá acontecendo ainda, sabe? O que eu pude fazer foi entrar em contato com todos os meus amigos, que eu sou uma pessoa popular, conhecida. Vários mergulhadores da ilha me conhecem, de lá de baixo também, da Cidade Baixa. Tá todo mundo em contato já, todo mundo procurando o barco e esperando, né? Que tenha a notícia aí pra... Mas se precisar ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência, eu vou na capitania, tudo direitinho.
torcer então, Cleiton, para que seu barco seja encontrado o quanto antes. Fica aqui comigo, Zé vai entrar aí nesse giro com a gente. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes sobre seu barco, sobre essa situação também do mau tempo. Zé, tá dando para perceber aí pela imagem, viu? Que tá difícil até de me segurar aqui. Tô sentindo que a qualquer momento vou ser levado aqui também. Tice, a situação dele, do Cleiton, é uma situação complicada, né? Ele é professor de futevôlei e a praia está interditada pelos gênios da prefeitura. Não deixa que ele dê aula nas praias, né? Então os professores aí de praia estão desempregados. Ele é professor de futevôlei em academia, não pode, em clube não pode, porque os gênios da prefeitura não deixam que ele dê aula nos clubes sociais. Mas pode tudo, menos isso aí, que ele morra de fome. Aí qual é a opção dele, hein, Ticiane? A opção dele é pescar. Ele é pescador e dos bons pescadores. Eu compro peixe na mão dele, tá? Eu tomo aula de futevôlei com ele. É um batalhador, um guerreiro. O que é que aconteceu? A natureza levou o barco dele. A força do vento. Ticiane está lá segurando lá, ó, o cabelo, porque o vento está forte. Eu vou direto ao Matheus Borges, a travessia Salvador-Mar Grande está suspensa por conta das condições climáticas. Mas cá para nós, só louco para embarcar em lanchinha ou ferryboat dia de hoje, né? Só maluco, que hoje completa 3 anos da tragédia. O que é que eu vou fazer em alto mar com um tempo desse, com um vendaval desse? Meu querido Matheus Borges está voltando aí, depois de uma longa e tenebrosa férias. Volte com tudo aí, Matheus, boa tarde. Oi, Zé, muito obrigado, boa tarde para você, para quem acompanha o balanço. Exatamente, ventos fortes, esses que foram acabar aí obrigando, né, a travessia a ser suspensa aqui nas lanchinhas que fazem essa travessia Salvador-Mar Grande. A gente está exatamente na frente do terminal, que é um cenário completamente diferente se ele estivesse movimentado, se tivesse em dias normais. E foi exatamente como eu falei, por conta do mau tempo que o serviço está suspenso, né? Hoje, nesta segunda-feira, por exemplo. E aí, por conta das condições desfavoráveis, né, mau tempo, vento forte, chuva, mesmo que seja uma chuva fraca, como está agora aqui no bairro do Comércio, isso tudo atrapalha a travessia e deixa ainda mais arriscado, como você bem lembrou, né, a situação de Mar Grande no dia 24 de agosto de 2017, hoje completando 3 anos de tragédia em Mar Grande. Mas olha só como é que está o mar movimentado. Aqui, obviamente, tem um quebra-mar ali, aparentemente fica parecendo que está mais tranquilo, mas na sequência, atrás do quebra-mar, que a gente consegue observar ainda mais a movimentação marítima aqui nessa região onde nós estamos agora, na Baía de Todos os Santos. Bom, essa travessia ela foi suspensa hoje, não tem previsão para ser retomada, né? Isso quem diz é a própria Astramab, né? O órgão que administra aí as lanchinhas de Mar Grande, que fazem essa travessia Salvador-Mar Grande, segue sem operar por toda esta segunda-feira. O mau tempo deve continuar ainda até terça-feira no mínimo, é o que diz a meteorologia. Mas ainda não há uma previsão de quando o serviço vai voltar à normalidade aqui nessa travessia das lanchinhas. Vento muito forte, chuva que mesmo fraca, como eu disse, também não para. Se a gente observar um lado para cá, olhando na costa aqui, bem na costa aqui da Cidade Baixa, a gente vai ver que tem os casarões antigos, tem os outros prédios, fica até mais complicado visualizar os prédios que estão mais à frente ali, próximo ao Corredor da Vitória, já fica mais nublado exatamente por causa da chuva forte que atinge Salvador nesse exato momento. O lado de lá parece estar chovendo mais, aqui no Comércio, como a gente está mostrando, a chuva está um pouco mais fraca, mas é uma chuva que não para. A previsão, como eu disse, é de que deva chover ainda mais nos próximos dias, segundo a meteorologia. Amanhã também previsão de céu nublado, exatamente como está agora, mas aí a chance de chuva deve ser um pouco menor. A gente está caminhando aqui porque quero voltar a falar das lanchinhas. Você que está pensando ou pensou, imaginou em procurar as lanchinhas aqui para fazer a travessia, passear em Mar Grande ou vir para Salvador ou voltar até para Mar Grande para trabalhar, por exemplo, não vai encontrar, vai encontrar os portões fechados. O serviço não está funcionando. Tem até uma placa exatamente logo na entrada aqui do terminal que diz o seguinte: lancha suspensa devido ao mau tempo. E como eu disse, não tem previsão de que esse serviço seja retomado. Isso vai depender muito do tempo mesmo, né, da questão meteorológica. Por conta do vento, por conta da chuva, aí a placa está aí, a gente está vendo aqui o terminal completamente vazio. Esse é um cenário diferente
dias normais e também dias de sol, né? Esse mesmo com a pandemia, o transporte aqui de lanchinha era intenso, né? As pessoas fazendo muito serviço de indo e voltando para a ilha de Itaparica, para a região de Mar Grande, mas está aí fechado e, como eu disse, não tem previsão de reabertura. Olha só, previsão de chuva para hoje é sim de chuva fraca, por vezes moderadas. Amanhã a mesma coisa, tem muita rajada de vento, é o que diz a meteorologia, por isso é importante o serviço aqui das lanchinhas estar suspenso, exatamente por isso. Amanhã a chance de chuva é de 40%, também a mesma coisa, chuva isolada, mas há risco de deslizamento de terra, isso quem diz, inclusive, é a Defesa Civil da capital baiana. Na quarta-feira, a gente acha que vai diminuir um pouco, diminui sim 30%, isso é pouco, mas ainda assim o tempo vai estar nublado. Por isso que as lanchinhas não têm previsão nenhuma de ter o seu serviço retomado, né, como a gente tem falado aqui. Ou seja, se você pretende ir fazer a travessia, vai ter que usar o ferry. O ferry hoje está operando com 5 embarcações, fazendo travessia Salvador e Ilha de Itaparica. O movimento de pedestre não é tão intenso, o de motorista é mais intenso, né? Para quem vai fazer a travessia de carro é mais intenso, para quem vem da ilha para Salvador. Para retornar à ilha, né, saindo aqui de Salvador para a ilha de Itaparica, o movimento é considerado tranquilo, não tem fila nenhuma. 5 ferries fazendo esse serviço, né, de travessia, operando Salvador, ilha de Itaparica, mas essa é a possibilidade de quem pretende fazer a travessia Salvador, ilha de Itaparica ou ilha de Itaparica, Salvador. Zé, você bem lembrou a questão do acidente de Mar Grande, né, da lancha Cavalo Marinho 1, que fazia uma travessia logo no início da manhã, 7 horas da manhã, no dia 24 de agosto de 2017. 3 anos se completam hoje. A gente vai falar ainda sobre esse assunto aqui no Balanço, trazendo também reportagens especiais diretamente da ilha, relembrando e sabendo como é que estão as vítimas desse acidente e se houve algum encerramento, né, uma finalização de todo esse processo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui no Balanço, Zé. Ok, agora 12h08 na Bahia. Obrigado ao Matheus Borges. Nossa equipe de reportagem está girando a cidade aí e a demolição de um casarão na ladeira da montanha chamou a atenção das pessoas. Técnicos da Codesal ainda não trabalham na retirada dos escombros. Por conta do perigo, alguns imóveis tiveram que ser desocupados. Daqui a pouco, todos os detalhes. Com a palavra Dona Ifan, que demora um século para liberar. Quando libera, dá nisso aí, ó. E o risco de tudo. Vamos conversar com Marcelo Castro, um policial penal, foi morto a tiros em um bar no bairro de Itapuã. O crime pode ter sido cometido por vingança. 12 assassinatos foram registrados até ontem, de sexta até ontem. Marcelo. Correto, Zé. Boa tarde a todos. Infelizmente, é isso mesmo. Policial penal assassinado ontem à noite por volta de 10 horas. No bairro de Itapuã, ali na Praça Dorival Caymmi. A informação é a seguinte: ele foi cercado por 4 homens, roubaram a pistola dele, tiraram a arma da cintura do policial e ele foi assassinado. Os bandidos utilizaram a própria arma do policial penal. Então, Zé, é um crime que precisa ser investigado pelo Departamento de Homicídios. A vítima trabalhava aqui na cadeia pública, no complexo penitenciário da Mata Escura. 10 anos de serviço, 10 anos trabalhando no sistema. José Carlos de Oliveira Júnior, 42 anos, deixa esposa, deixa filhos, a família bastante abalada, preferiu nem gravar entrevista. A informação que o enterro vai ser hoje à tarde. Os colegas estão pedindo justiça, pedindo a prisão desses bandidos. A princípio foram 4 homens encapuzados, a informação é essa, cercaram o policial penal, roubaram a pistola dele e ele foi morto a tiros. Reivon Pimentel,
do Sindicato dos Policiais Penais do Estado da Bahia. É uma perda para vocês, mais um policial penal assassinado. Lembrando que nesta segunda completa 3 anos da morte do policial penal Paulo Capenga, né, que foi assassinado em 2017 em Castelo Branco. Hoje completa 3 anos da morte desse outro policial penal. Reivon, o crime aconteceu ontem à noite por volta de 10 horas. Vocês receberam alguma informação? Inicialmente ele foi cercado por 4 homens. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, telespectadores. Então, Marcelo, essa é mais uma morte fruto do descaso do Estado para com os agentes de segurança pública. Pois os agentes de segurança pública que fazem a segurança da sociedade não têm nenhum incentivo governamental e, por isso, precisa morar sem segurança em comunidades, porque uma das primeiras medidas adotadas pelo governador do estado foi fechar a Condé, que era um órgão que financiava apartamentos, residências, imóveis para os agentes de segurança. Mas voltando à situação... Ontem à noite, o que teria acontecido? Inicialmente ele foi cercado por esses homens. Informações nos passadas por familiares é de que ontem, por volta de 9h30, 9h40, 21h40, 4 pessoas chegaram, abordaram o policial penal Júnior, arrancaram a pistola dele e com a própria arma deferiu um tiro mortal. E isso aconteceu ali em frente à igreja de Itapuã, a igreja católica de Itapuã. E bem perto da 12ª delegacia, né? Nas proximidades ali. Muito próximo, acho que cerca de 50 ou 100 metros da delegacia. E é uma outra questão, a falta de segurança, a falta de investimento em segurança pública. Pois, assim como o sistema prisional, a Polícia Civil também está sucateada sem efetivo, sem poder de reação ao crime organizado, porque o crime está organizado e o Estado está desorganizado. A informação que eu tenho, Zé, é que o enterro do policial vai ser hoje à tarde. Lembrando que ele morava em Itapuã, estava circulando ali pela praça. Não sabemos se ele estava acompanhado, se ele estava com outra pessoa, mas ele foi cercado por esses 4 bandidos que pegaram a pistola dele e deram um único disparo na vítima. O corpo foi removido para o DPT, Zé. Ok, obrigado, hein, Marcelo. Vamos seguir aqui, porque a situação no final de semana foram de vários equipamentos de som apreendidos durante a operação conjunta da polícia e funcionários de Prefeitura de Salvador. João Calil, 12h14. Boa tarde, Zé. Muito boa tarde, telespectador do Balanço Geral. Exatamente, Zé. Olha só a situação, porque ontem a polícia esteve junto com a prefeitura em vários locais. A blitz começou na localidade conhecida como Jamaica, em Sussuarana. A prefeitura apreendeu alguns equipamentos de som, mesmo eles estando desligados. Foram vistas algumas pessoas fazendo aglomeração, mesmo assim ninguém foi conduzido para a delegacia. Estivemos também ontem à noite no bairro de Saramandaia e lá também foram apreendidos alguns equipamentos de som, mas se viu pouca aglomeração, como a gente está vendo aí nas imagens feitas pelo nosso repórter cinematográfico. A chuva pode ter sido, sim, o principal motivo para não terem sido flagrados os paredões que nós estamos mostrando aqui e viemos mostrando ao longo da semana, assim que se encerra um final de semana. Agora, essa imagem aí, Pernambués, não é isso, meu querido Jamerson? Bairro de Pernambués? Repete aí para mim. Exatamente. Então, bairro de Pernambués, aonde é possível ver aí um paredão acontecendo. Isso ontem à noite, apesar da chuva que caiu na capital baiana. Por mais que a polícia ela tenha o efetivo para justamente coibir essas ações, muita gente conseguiu burlar
essa operação, essa blitz conjunta realizada pela Polícia Militar, pela Polícia Civil e também pela Prefeitura, no caso, a CEMOP. E outros bairros também aonde aconteceram. O interessante dizer, Zé, é que a Prefeitura, ela mapeou e abriu em três equipes para fazerem justamente essas abordagens. Eu acompanhei uma delas que nós mostramos aí, que foi lá no bairro de Saramandaia e também de Sussuarana, apesar de que nós não encontramos, durante todo o percurso que fizemos pelo Cabula, Pernambués, em vários trechos que era de responsabilidade desse comboio, nenhum paredão desse nível que nós estamos mostrando aí no bairro de Pernambués. Zé. Ok, agora exatamente meio-dia de 16. Aumenta esse áudio aí, que tem um cidadão narrando ali, dizendo, olha só, olha como é que tá aí. Cadê? Aí, ó, tá vendo festa paredão lá, ó. Vai todo mundo pra casa. Olha que vergonha. Como é que quer parar a pandemia desse jeito? Tem que botar todo mundo no fundo da viatura. Deixa um mês no fundo da viatura. Olha lá. Aí, ó, tá vendo festa paredão Comandante lá, da Polícia Militar já disse que chegou. Vai todo mundo pra casa aí, ó. Vamos voltar a falar com a repórter Ticiane Bichelli. Uma frente fria atinge Salvador hoje. Ventos fortes, pesados, hein, Tici? Você tá onde? Pois é, eu sigo aqui na praia do Porto da Barra, onde segue chovendo nesse momento. A chuva está bem fraquinha, mas com aquele vento forte que está levando a gente aqui. Por isso que eu estou aqui segurando a capa, para não ficar daquele jeito que vocês viram agora há pouco. A gente vai voltar a conversar aqui com o Cleiton, o pescador, também professor de futevôlei, ele que perdeu a embarcação nesta madrugada. O barco dele ficava atracado justamente aqui na praia do Porto da Barra, Zé. E a corda acabou partindo com a força dos ventos. O barco saiu daqui à deriva, até então ele não tinha informação, a gente passou o contato dele agora há pouco no ar, ao vivo. Vou até pedir, viu, Cleiton, para você, inclusive, repetir seu telefone para o nosso telespectador, porque enquanto já esperávamos para retornar aqui, ele já recebeu algumas ligações, viu, algumas pistas de onde pode estar essa embarcação, né, Cleiton? Primeiro, repete seu telefone para quem estiver ouvindo, já puder também mandar alguma mensagem, ligar na sequência para você. 719-8668-7087. E Zé, repetindo também as informações, as características dessa embarcação. Era um barco de 5 metros de comprimento, branco e azul, com toldo branco, com as iniciais CC, C.C, o nome desse barco. E o que te disseram aí, Cleiton, nessas ligações? O comandante do ferryboat ligou para mim e disse que ele passou a deriva por volta das 6 horas, mais ou menos, a uns 2.000 metros de distância. E uma outra pessoa que estava passando em cima do ferryboat tirou a foto do barco à deriva. Ele pensou até que era do pessoal do comércio, já entrou em contato com a galera do comércio, mas ele disse que estava no meio do canal onde o ferryboat passa e que o barco estava indo no sentido ilha. Agora ele não sabe qual ilha o barco vai parar, né? Que a corda estava esticada realmente na flor d'água, como se tivesse partido. E essas foram as informações que eu tenho até agora. Então isso já tem muito tempo, né? No início da manhã, por volta das 6 horas, o barco já deve estar mais distante do que isso. E isso, já deve estar mais distante. E esperar que ele pare por alguma ilha e que algum morador, algum pescador que tenha um bom senso, que ele encontre e ligue para mim, ligue para a produção, se não conseguir gravar meu número, ligue para a produção, para entrar em contato que a gente vai lá fazer o resgate do barco. A gente tem inclusive uma fotografia, Cleiton, que esse passageiro que estava em um ferryboat, né, um ferryboat que saiu daqui de Salvador, do terminal de São Joaquim, estava seguindo para Bom Despacho, conseguiu, né, fotografar o seu barco à deriva, né? Foi, ele tirou uma foto de cima do ferryboat, ele dizendo que o ferryboat quase passa por cima do barco, que teve que fazer uma manobra na hora. Mas enfim, é isso. Esperar e contar com o bom senso da população, dos pescadores que encontraram o barco, e agradecer desde já pelas pessoas estarem ligando, né? E já é um sinal que tem pessoas que têm um coração bom ainda, né? Que meu maior medo é que eles peguem o barco e furtem, escondam,
e não queira devolver, que infelizmente é o que está acontecendo ultimamente. As pessoas acham os barcos que perdem a deriva e o dono acaba não encontrando mais, às vezes até por causa da má intenção de algumas outras pessoas. Mas tem muita pessoa de bem também que eu acredito que se encontrar vai ligar e vai devolver o barco. Ô Cleiton, pela localização, você que é muito mais entendido do que eu também em relação à direção dos ventos, onde mais ou menos esse barco poderia parar? Ele pode parar aqui por Mar Grande, pode parar por Ilha de Maré aqui, Ilha dos Frades, por essa região daqui. Mas como o vento está muito forte, o todo ajuda a mudar a direção do barco, né? Eu não consegui tirar o todo na hora, então ele pode soprar para qualquer lugar. Se o vento mudar de direção no meio do mar, ele vai à deriva, né? E ele acaba parando em algum outro lugar. Uma coisa é certa, ele vai parar em algum lugar, né? Você então, para que pare nas ilhas, que alguém localize e retorne, inclusive, com essa informação, ligue para você, repetindo o telefone. 8668-7087. Pronto, a embarcação então de Cleiton, que desapareceu na madrugada desta segunda-feira aqui na praia do Porto da Barra, embarcação que estava com a amarração reforçada, inclusive, mas a ventania foi tão forte que acabou rompendo essas cordas e o barco, então, saiu à deriva. As informações que obtivemos agora há pouco, enquanto aguardávamos aqui para retornar ao vivo, inclusive o telefone dele continua tocando. Pode atender que eu seguro aqui, qualquer coisa eu te convoco, viu, Cleiton, e você volta. Está recebendo aqui mais informações, quem sabe, né, uma boa novidade, porque a última que ele obteve foi de que esse barco, então, foi visto por volta das 6 horas da manhã, justamente no trajeto que o ferryboat faz, né, do terminal de São Joaquim a Bom Despacho. Inclusive, o passageiro informou que quase esse ferry passa por cima da embarcação do Cleiton, estava muito próximo. E conseguiu fazer um registro, uma fotografia aí para mostrar para ele. Ele realmente identificou como sendo dele esse barco, um barco de 5 metros, branco e azul, com toldo branco. Novo, estava reformado, ele investiu muito nisso. Ele que inclusive não estava podendo trabalhar como professor de futevôlei, né? Já que as praias seguem interditadas e ele atuava aqui, por exemplo, na praia do Porto da Barra, dando aula, está sem poder dar aula até hoje, e estava utilizando este barco como subsistência, né, para conseguir pescar e vender esse pescado. Era a única renda que ele estava tendo neste período de pandemia, mas foi surpreendido, então, nesta madrugada de mau tempo com essa notícia. Quando ele retornou, ele, inclusive, teve pesadelos, teve a sensação de que alguma coisa ruim iria acontecer e, de fato, quando chegou aqui cedo na praia do Porto da Barra, não encontrou mais a embarcação. Chegou a mergulhar, aqui ele que é mergulhador, trabalha com pesca submersa, para verificar se de repente a embarcação teria afundado aqui nessa praia do Porto da Barra, não conseguiu localizar. Claro, também a visibilidade está comprometida em função do mau tempo, o mar está bem agitado, água turva, ficou difícil enxergar e ele estava nessa expectativa realmente de alguém encontrar, localizar, de o barco ter saído aí, ter ficado à deriva e alguém poder trazer essa informação. É o que a gente está aqui, seguimos, né, na expectativa. Cleiton, conseguiu mais algum detalhe aí nessa ligação? Não? Alarme falso. Pode chegar aqui. O pessoal tá ligando, né, para se prontificar, para se precisar de alguma coisa, de ajuda. Mas enfim, até agora as informações que a gente tem é essa, que o barco está à deriva, sentido ilha. E pedir a Deus que alguém encontre na beira da praia e ligue pra gente. Pronto, muito obrigada. Boa sorte, Cleiton, que sua embarcação seja encontrada ou que alguma ajuda, de alguma forma, chegue a você. Então é isso, Zé. A gente segue aqui em busca, nessa expectativa por informações. A maré está de vazante agora, como chamam, né? Agora a situação começa a melhorar. O vento começa a diminuir. A partir de agora, 1h30, 2 horas, ela está começando a vazar. Com a maré cheia fica pior. Para tentar localizar o barco do Cleiton, um professor de futevôlei desempregado pela prefeitura e pescador também desempregado pela natureza. Vamos ver se a gente consegue localizar esse barco do professor Cleiton aí, que está na Baía de Todos os Santos, tá bom? Coloca o celular dele aí, para quem quiser, quem puder localizar. Me parece que ali tem um barco, tem o telefone dele aí, por favor. A natureza, o vento
levou o barco do professor, do pescador, e ele agora está sem como sobreviver. Um agente da Transalvador denuncia ter sido humilhado por uma gerente de uma farmácia. O caso veio parar na central de flagrantes da Polícia Civil, na Avenida ACM. O agente da Transalvador estava trabalhando, entrou na farmácia, foi ao sanitário. Ele alega que ao sair do banheiro foi humilhado pelo gerente do estabelecimento. Ele está aqui e vai conversar com a nossa equipe. Então, Carvalho, você foi ao sanitário, né? Estava apertado. O que aconteceu quando você saiu do banheiro? Eu entrei no estabelecimento, como eu estava com a bexiga já no limite, então entrei rapidamente e de fato eu esqueci, né, por questão da necessidade, de cumprimentar, de dar um bom dia. Então quando eu saí, eu fui constrangido, né, por essa pessoa que se identifica como gerente, que eu deveria ter dado um bom dia, que eu deveria ter cumprimentado os outros funcionários. Eu disse, olha, eu esqueci de dar um bom dia, mas inclusive eu sou cliente da casa, entendeu? Mas ele foi irredutível, né? Naquele tom imperativo e constrangedor, né? Foi muito humilhante. Na frente de outras pessoas? Na frente dos outros funcionários e de algum cliente, de uma cliente que já estava dentro da loja. E aí na hora você resolveu chamar a polícia? Eu achei de fato ser importante e necessário que fosse registrado para que não acontecesse uma outra situação dessa com qualquer outro cliente. E o gerente disse o quê? Ele ficou irredutível, ele disse que eu deveria ter cumprimentado, independente do meu argumento de que tinha aquela brevidade e que havia esquecido de cumprimentá-lo. Olha só, o gerente ele está sendo ouvido nesse momento. Aqui você já foi ouvido, né, Carvalho? Pois não. Já foi ouvido. Sim. Vai ser liberado daqui a pouquinho. Sim, exatamente. Ele só falta colher a assinatura, eu já prestei o meu depoimento e agora a outra parte também está sendo ouvida. O caso vai ser apurado aqui pela delegacia, pela central de flagrantes. Na verdade, vai seguir para a 16ª, que é a delegacia da Pituba, competente pela área do Caminho das Árvores. O agente já prestou depoimento, como eu falei. O funcionário está sendo ouvido nesse momento. E quando ele foi conduzido pela PM, ele falou alguma coisa aos policiais? Ele disse o quê, assim? Ele informou a mesma situação aos policiais, que eu entrei, que não dei um bom dia e que aquela era a situação. Inclusive eu tenho um vídeo, eu filmei, eu tenho um vídeo e áudio dele informando aos policiais essa situação. A única coisa que eu falei a ele, não pedi uma licença. E quando saiu, ainda me olhou de cara feia assim, eu falei, poxa, pelo menos dá um bom dia, não distrate. A gente está trabalhando também. Tudo bem, da função pública que tem, certo? Eu respeito a função pública de cada um. Mas a gente aqui na farmácia também está trabalhando. Em momento algum eu distratei ele. Agora eles chegam, dão um bom dia pra gente. A gente é o quê? O banheiro não é público, o banheiro é privado. A gente jamais vai negar banheiro pra ninguém. Mas é só pedir licença. E é recorrente isso dele. Ele falou que a cliente da drogaria não fez uma compra aqui no momento, hoje agora que ele veio, e só saiu. Não acho isso sério. Do meu ponto de vista não acho isso sério. Aquele não é banheiro clínico, é clínico público, mas eu não vou negar banheiro pra ninguém. Assim como um copo de água ou um alimento, que seja. Mas achei errada a posição dele, a postura desse rapaz, eu achei errada. Gostaria muito de estar com os dois aí, ao vivo, para saber dessa história direito, sabe? Nossa produção tentou falar com o gerente da farmácia, mas ele e outros funcionários não quiseram se pronunciar. Vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Segue aqui o programa. Vamos lá. 3 anos após o acidente, que acabou com 19 mortos e 54 pessoas feridas, na travessia Magana-Salvador, familiares das vítimas e sobreviventes se reuniram em Vera Cruz para prestar homenagens e cobrar justiça hoje pela manhã. Nesse dia triste para os moradores aqui de Vera Cruz, né? Hoje eles se reúnem
né, para homenagear as vítimas dessa tragédia que aconteceu há exatos 3 anos e também para homenagear os sobreviventes. Eu estou aqui com um deles, que é o senhor Eduardo, né, ele estava indo a trabalho no dia do acidente, no dia da tragédia, era um roteiro que ele fazia todos os dias às 6h30 da manhã, para ir trabalhar em Salvador, não é isso, seu Eduardo? Como é para o senhor hoje estar lembrando desse acidente, que eu tenho certeza que o senhor não esqueceu nem um dia sequer? É muito triste, né? Assim, a gente não esquece, eu sempre estou lembrando das coisas que aconteceram, e para mim hoje é um dia também muito triste, que, assim, já acordei vendo o mar fechado, como estava naquele dia, e passa tudo pela cabeça, né? Passa tudo pela cabeça. A gente está aqui para homenagear aqueles que se foram, na realidade deixaram as famílias sem seu pão de cada dia, sabe? E as famílias com filho, com tudo, passando mal. E a gente está aqui para lutar pelas pessoas que se foram. É uma data muito difícil, né? Faz recordações muito tristes, né? Traz uma certa revolta por conta do tempo, né? Então nós tivemos um retorno de um julgamento agora, nessa semana, né, quinta-feira, mas ainda falta muita coisa, né, a justiça, nossa justiça é lenta, né, e precisamos sempre estar lembrando desse dia, recordando esse dia, porque nossos familiares, né, sofrem até hoje com isso, amigos, né, e muitas famílias, mudou a vida de muitas famílias aquele dia, né, modificou a vida de muita gente. Eu conversei aqui com alguns sobreviventes, são pessoas que faziam essa travessia diariamente, ou seja, estavam correndo risco. E até hoje tem muita gente aqui que precisa, né, dessa embarcação para ir até Salvador. Observem que todo mundo nesse momento está com a máscara em luto a essa tragédia que aconteceu há exatos 3 anos. Só agora aconteceu o julgamento, né? E algumas pessoas foram responsabilizadas, o engenheiro, o dono da empresa e também a empresa. Mas outros processos correm na justiça, processos individuais, coletivos. Claro que as famílias reclamam aqui pela falta de celeridade nesses processos, porque muitas famílias passaram a enfrentar dificuldade depois desse acidente, né? Inclusive vocês estão se reunindo para fazer uma oração, né? Porque realmente deve ser muito difícil falar sobre esse assunto hoje, reunir todas essas pessoas. Realmente nesse momento é um momento de oração, de agradecimento a Deus e levar nossos pensamentos para que Deus acolha a cada pessoa que for ceifada as vidas de uma forma trágica, uma tragédia anunciada. E esse momento é assim, é um momento de estar relembrando e buscando justiça. Que a justiça venha acontecer. Calil, 1 ano, o julgamento, uma multa, as lanchinhas continuam e o que mudou de lá para cá, o sofrimento das vítimas, né, Calil? Olha, Zé, esse assunto nós debatemos hoje, eu conversava com o Varela, falei também com a nossa gestora Silvana Oliveira, na Rádio Sociedade, exatamente sobre, primeiro, o valor da multa. R$10 mil? É sério isso? Aí você pergunta, o que mudou de lá para cá? Nada, absolutamente nada. Hoje você pegar um barco e atravessar para Mar Grande é um risco tanto quanto na época, né? O que pode ter mudado, e isso parece que realmente aconteceu, foi o respeito às condições do tempo. O que não aconteceu naquele dia, 19 de junho de 2000 e... quando foi? Eu não me recordo bem. Não foi 19 de junho, não. Mas, enfim. O que a gente percebe é que a pena foi muito branda, mas aí é importante frisar para você, telespectador, que não é o julgamento do Tribunal de Justiça da Vara Crime, não. Aí foi o julgamento de um tribunal militar, da Marinha. Foi um julgamento militar, aonde as sanções foram aplicadas, que cabem recursos, mas que ainda corre no Tribunal de Justiça esse processo desde quando este grave acidente, 24 de agosto de 2017, aconteceu. Então, nós esperamos que a justiça seja feita no Tribunal de Justiça aqui, quando o caso ainda for julgado,
Mas o que a Marinha nos mostrou aí foi muito brando, uma pena de R$10 mil para o proprietário da Cavalo Marinho, da embarcação, a suspensão dos direitos de exercer a função do engenheiro, enfim. Claro que existem as limitações da Marinha, a gente não está aqui julgando isso, né? Mas assim, você pagar uma multa de R$10 mil e as vidas das pessoas, aquelas que morreram e aquelas que ficaram e que até hoje sofrem com todo tipo de problema psicológico. Tem gente, Zé, que não atravessa mais a Baía de Todos os Santos porque ficou com um trauma muito forte. E o que é que essas pessoas elas vão ter de justiça? Fica a pergunta no ar, Zé. E, portanto, tá aqui, ó, 12h36. O que eu quero saber é o que vai acontecer com o dono da empresa. Porque tá tudo muito porreta, mas quem perdeu seus familiares estão desesperados. Hoje a tragédia de Mar Grande completa 3 anos. O maior acidente náutico do estado, deixou mortos, feridos e muita dor. Os olhos no horizonte lembram o que Dirceu jamais vai ser capaz de esquecer. Ele estava na lancha Cavalo Marinho 1, naquela manhã de agosto, quando a embarcação tombou a caminho de Salvador, matando 19 pessoas e ferindo outras 54. A tragédia, que completa 3 anos nesta segunda-feira, não deixou sequelas físicas no motorista, mas marcou a vida dele. Felizmente, pelas pessoas que morreram, está ali em pé na lancha, salvo eu e alguns dos sobreviventes, e passarem corpos, né? Corpos boiando. E aí a gente fica triste, a gente fica desesperado, e aí alguns ainda tentando pular na lancha para tentar salvar, para ver se as pessoas tinham alguma forma ainda vida, eu respirava, mas infelizmente aquelas pessoas, pelo tempo que passaram ali debaixo d'água, infelizmente morreram afogadas. No dia 24 de agosto de 2017, a lancha, que fazia a travessia entre Veracruz e Salvador, deixou o terminal de Mar Grande por volta das 6h30 da manhã, apesar do mau tempo. Perto das 7 horas, a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia recebeu a informação de que um acidente havia acontecido. O helicóptero da Record TV Itapuã acompanhou parte dos trabalhos de resgate. Um esforço que envolveu socorristas, bombeiros e também muitos moradores da ilha. Em Salvador, onde a embarcação era esperada por volta das 7h30 da manhã, o empenho era para salvar as vidas de quem tinha acabado de ser retirado do mar. Só depois das 9 horas, uma lancha chegava ao terminal náutico com os primeiros sobreviventes resgatados. As imagens do socorro às vítimas emocionaram a Bahia e o Brasil. Enquanto muitas famílias respiravam aliviadas por reencontrar seus entes queridos, outras não tiveram a mesma sorte. Os dias que se seguiram foram de despedidas e tristeza. Nossas equipes acompanharam as cerimônias de sepultamento de muitas vítimas daquela viagem que não terminou. Na ilha, onde vivia boa parte dos que embarcaram naquela manhã, a dor andou de mãos dadas com a solidariedade. Muita gente ajudou os sobreviventes e as famílias de quem se foi a passarem pelo momento difícil. Até hoje, seu José Ventura lembra que, por muito pouco, ele não foi mais uma das vítimas. Eu sempre vou para trabalhar e, de repente, um primo meu chegou lá em casa brincando comigo e eu terminei me atrasando. E aí, quando eu vim realmente para pegar uma outra lancha, e aí vi aquela comoção, aquela multidão das pessoas falando, e evidentemente que a gente ficou chocado com aquilo, e eu fiquei muito mais chocado porque eu ia naquela lancha, né? Aí imaginei eu ali naquele momento. Foram meses de apuração para encontrar as causas do acidente. A Marinha do Brasil assumiu as investigações. Lívio Galvão, proprietário da lancha Cavalo Marinho 1, denunciou à polícia que estaria recebendo ameaças de morte. A cada aniversário do acontecimento, as famílias das vítimas e também os sobreviventes se reuniam para não deixar a tragédia cair no esquecimento. As pessoas venderam tudo que é seu aqui, foram para outros interiores justamente para se esquecer dessa fatalidade, dessas coisas. Foram quase 3 anos de espera até que o caso finalmente fosse julgado.
Na última quinta-feira, o Tribunal Marítimo da Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro, condenou em votação unânime o engenheiro, o dono e a empresa responsáveis pela embarcação. Segundo as investigações da Marinha, o acidente foi causado em decorrência de instabilidade da lancha. Além disso, o número elevado de passageiros no convés superior e o balanço provocado pelas ondas contribuíram para o tombamento da embarcação. Henrique José Caribé Ribeiro foi penalizado com a interdição do exercício da função de responsável técnico em todas as capitanias dos portos pelo período de 5 anos. Lívio Galvão foi condenado à multa máxima no valor de R$ 10.860 a ser corrigido pelo setor de execução do Tribunal Marítimo. E a empresa CL Empreendimentos Eiriele teve o registro de armador cancelado. Além do julgamento militar, há ainda ações em andamento, tanto coletivas quanto individuais. Se houve justiça, Dirceu não sabe responder, mas acredita que nem todas as partes envolvidas foram, de fato, julgadas. Por que não a Gerba? Por que não os órgãos do Estado também não foram citados? Então eu acho que de uma forma também, não só o dono da CL, ou o comandante, ou o cara que projetou a lancha, o projetista, mas a Gerba também, porque a Gerba libera as empresas também para que se atravessem. Assim como Dirceu, muita gente acreditou que depois do acidente, a fiscalização sobre esse tipo de transporte ficaria mais rígida. Fizemos a travessia numa embarcação muito parecida com a Cavalo Marinho 1 e também em uma manhã de chuva e mar agitado. Um dos passageiros, José Carlos, diz que sempre lembra da história com tristeza e espera que outras, como ela, não se repitam. Chamar por Deus e ir, né? Pedindo a Deus que faça uma boa viagem de ida e de volta, que nada aconteça, mas sempre apreensivo. Tem que estar todo mundo nesse bolo. A Gerba, todo mundo, porque tem um órgão fiscalizador que recebe, que tem 300 pessoas empregadas para fazer isso e não fiscaliza. Pouco mais de um ano depois da ocorrência, um dos sobreviventes que sofreu de depressão e estresse pós-traumático acabou morrendo e é considerada a 20ª vítima fatal do acidente, que ficou conhecido como a tragédia de Mar Grande. Imagina só como vem sendo. Presta atenção, nós temos imagens aí do mar. Vamos dar uma olhadinha no mar aí, meu querido, para ajeitar essa bagunça aqui. Vamos lá. Calil, o vento entrando pesado. Olha como é que tá o mar. Não sei se Ticiane está pronta lá para mim, mas a previsão é de um vendaval e você pode observar, tem lancha no mar. Olha lá, Calil. Mas eu tenho aqui, chegou para mim agora, chegou cedo hoje, uma informação da Astramab, que o mau tempo mantém travessia Salvador-Mar Grande parada, suspensa por conta do mau tempo e das condições desfavoráveis de navegação. Desde as 10h30 da manhã de ontem, a travessia segue sem operar hoje também. E de acordo com a Astramab, não existe até o momento qualquer previsão para a retomada das operações. Vamos lá, Calil, a gente continua em cima dessa história do mar, porque o vento está batendo quase 70. Ih, olha a Ticiane como está lá. A Ticiane está no Porto da Barra e a gente insiste em tentar localizar o barco do professor de futevôlei desempregado, pescador agora desempregado, porque o vento levou o barco dele. A frente fria está pesada hoje e o vento está quase arrastando a Ticiane. Zé, a gente mostra para vocês agora outro ângulo aqui da praia. Vocês podem ver aí ao fundo que o mar segue muito agitado, rajadas de vento entre 40 e 70 quilômetros por hora, confirmando a informação passada por Calil. A travessia da Salvador-Mar Grande, das lanchinhas, esse serviço continua realmente suspenso, não tem nenhuma previsão ainda, Zé, de quando é que vai retornar. Hoje, sem possibilidade alguma, de acordo com os meteorologistas, até quarta-feira o tempo deve permanecer assim. Na quarta deve vir o sol já, viu?
e essa frente fria ela vai se deslocando aí para o oceano, e aí vai diminuindo essas nuvens, essas chuvas, ventos. Como eu falei há pouco, chuva tá fraquinha por aqui, às vezes dá uma piorada, mas não chega a ficar forte, mas os ventos seguem muito fortes aqui na Barra e em boa parte da cidade. A gente, inclusive, Zé, tem um depoimento do meteorologista Mauro Bernasconi. Vamos acompanhar agora a explicação que ele dá, atualizar o nosso telespectador a respeito desse mau tempo. Vamos acompanhar. A previsão do tempo para a cidade de Salvador nos dias de hoje e amanhã são de chuvas moderadas a fraca, com intensidade variando, tempo com muita nebulosidade. E essa diversidade no tempo ela se dá devido à aproximação de uma frente fria. A frente fria se aproximou da nossa cidade de Salvador por volta de domingo pela manhã e acabou trazendo chuvas e muitos ventos. Os ventos eles são ocasionados devido à diferença de pressão. A frente fria é acompanhada de um centro de baixa pressão. E quanto maior essa diferença de pressão, na proximidade da costa, maior a intensidade dos ventos. Então, devido a isso, houve muitos ventos no dia de ontem e provavelmente haverá ventos no dia de hoje. Essa frente fria ela está se deslocando para o oceano e conforme ela se desloca para o oceano, as condições de tempo devem ficar melhores. No dia de quarta-feira, provavelmente na cidade de Salvador, nós já teremos sol com poucas nuvens. Pois é, Zé. Então, em função desse mau tempo, a travessia segue suspensa. A gente também teve problemas registrados no Aeroporto Internacional de Salvador. Foram pelo menos 4 voos cancelados durante a madrugada e 2 voos atrasados na manhã de hoje. Lembrando que a gente ainda tem aquele outro problema lá no aeroporto, né, que é a reforma da pista principal de pousos e decolagens. Em função disso, a pista auxiliar é que está sendo utilizada com restrições. Tudo isso compromete ainda mais os pousos e decolagens, então com voos cancelados, outros atrasados, um transtorno registrado ali entre os passageiros que tentavam embarcar na madrugada de hoje, na manhã de hoje, no Aeroporto Internacional de Salvador. E uma outra informação, Cleiton, Zé, que você perguntou agora há pouco, o pescador que teve a embarcação, a corda acabou rompendo, ele se afastou de mim aqui agora, eu estava tentando localizá-lo, mas ele está afastado. Ainda não tem notícia não, viu? Então a última informação que ele teve foi de que essa embarcação foi vista por volta das 6 horas da manhã, no sentido Porto de Aratu, no trecho justamente da travessia ali do ferryboat. Então ele está até agora aguardando se tem alguma informação mais recente, né? Atualizada aí, se alguém viu por agora essa embarcação à deriva, ou se ela já chegou de repente na ilha, né, em alguma praia, se ela conseguiu parar em algum local para que ele consiga fazer o resgate, recuperar essa embarcação que tem sido o único meio de subsistência dele nesse momento, ele que também é professor de futevôlei, né, e está sem poder dar as aulas. Então ele usa essa embarcação, que é uma embarcação de 3 metros de comprimento, na cor azul e branca, que tem as iniciais CC escritas ali no barco. Ele utiliza para fazer a pesca submarina e tentar, né, com a venda do pescado, sobreviver nesse período de pandemia. Zé, tá muito vento aqui nesse trecho, viu? Eu tô aqui toda encolhidinha, tentando ficar contra o vento para me proteger aqui, mas eu vou mostrar como é que tá. A realidade é essa aqui, ó. Vou soltar o cabelo para vocês conseguirem perceber como é que tá forte o vento por aqui. E essa é a situação do momento aqui na Barra. Como eu falei, ventos entre 40 e 70 km por hora. Deu para mostrar para vocês porque a chuva parou nesse momento. Mas o tempo, olha só, continua bem fechadinho, tá bem nebuloso, o céu tá cinza, então a qualquer momento pode cair um pouquinho mais de chuva por aqui. Não sei se nosso cinegrafista Fábio Dalson tem um ângulo para mostrar para vocês aqui um pouquinho da orla também. Tá vazia, vazia, vazia. Ninguém tá se arriscando fazer atividade física por enquanto não, viu, Zé? Só tô vendo ali ao fundo. Vê se dá para mostrar, Dalson. O pessoal da Guarda Civil Municipal, alguns guardas ali da equipe do GEPA, ali ao fundo, eles estão próximos à barreira. Só eles ali controlando a passagem dos pedestres que não chegam. Ninguém está se arriscando caminhar, fazer atividade física, só mesmo quem trabalha aqui na região
é que se faz presente nesse momento na Barra, porque realmente está bem complicada a situação aqui. Vento fortíssimo nesse momento, Zé. Ok, olha aí. João Calil, como eu disse, Calil, a partir de agora o vento começa a dar uma diminuída, a maré já está de vazante, começa a secar, fica melhor para localizar a embarcação do Cleiton, né? A gente tem a foto da embarcação dele aí, coitado, que está preocupadíssimo, a forma que ele tem de sobreviver. Olha ele aí, ó, a forma que ele tem de sobreviver, todo mundo esperando. Um homem de bem, um cara sério, trabalhador, pai de família, e esse é o barquinho que ele usa para pescar. E a gente está dando a maior força aí, tentando... Olha o barco aí, ó. O barco, o vento levou, arrastou e tomou a Baía de Todos os Santos. Vamos achar esse barco, hein, seu Calil? Olha, Zé, boa notícia, né, que o próprio Cleiton trouxe pra gente, é que ele entrou em contato com alguns amigos que são pescadores e disseram a ele terem visto o barco à deriva em um trecho aí da Baía de Todos os Santos. Previsão do tempo a gente já viu aí, né? Esse tempo deve permanecer instável até a próxima quarta-feira. Ontem nós tivemos muito vento em Salvador, hoje também pela manhã amanhecemos com pouca chuva, mas com muito vento. Mas a previsão ao longo do dia é de que tenhamos aí uma segunda-feira bastante carregada. O tempo não está bom, muito vento na cidade, mas você já mesmo disse que esse vento tende a baixar, a melhorar as condições até de navegação. Vamos aguardar aí para as próximas horas que esse tempo melhore, até para que o Cleiton possa encontrar o seu equipamento. Segundo a meteorologia, céu nublado, com ocorrência de chuvas fracas, por vezes moderadas, acompanhadas por rajadas de vento e risco para deslizamento de terra para hoje, segunda-feira, dia 24. Amanhã, terça-feira, ainda segundo a Defesa Civil, teremos céu nublado a parcialmente nublado, com chances de até 40% de ocorrência de pancadas de chuvas isoladas a qualquer hora do dia, mas sem risco para deslizamentos de terra. Você tem aí imagens da Baía de Todos os Santos, vê que há muita nebulosidade, céu bastante cinzento neste momento, neste trecho da Baía de Todos os Santos. O vento ainda está forte, como a nossa colega Ticiane trouxe ali, até fez ali a retirada do cabelo ali para mostrar que o vento realmente continua muito forte. E a gente pede a você, curioso muitas vezes, em querer tomar um banho de mar, de querer ir pro frio, não vá, porque não tá fácil. Ondas muito fortes neste momento nas praias aqui de Salvador. Zé. Vambora. Agora, faltando 7 minutos para 1 da tarde, a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem com uma grande quantidade de drogas no bairro de Pernambués. Em outra situação, em Saramandaia, a PM conseguiu apreender também uma mala cheia de maconha, além de embalagens e balanças de precisão. Flagrante aqui do pessoal do Petro, da primeira companhia. Segura um pouquinho aqui, Juca, olha só. Ele foi pego em Pernambuco com maconha, não é isso? Vou mostrar pra gente aqui. Olha só, 110 balinhas trouxas de maconha, apresentação chegando aqui na central. A informação é a seguinte: os policiais estavam fazendo uma operação, patrulhamento durante o final de semana em Pernambués, quando foram recebidos a tiros. Durante a abordagem, esse rapaz foi preso em flagrante, 110 balas trouxas já embaladas, prontas para venda. Ele está sendo apresentado nesse momento na central de flagrantes da ACM. Foi um trabalho dos policiais da primeira companhia independente, realizando abordagens, é um trabalho preventivo durante o final de semana. Tem identificação dele, Juca? Tem o nome dele? Foi preso. Vocês estavam fazendo esse trabalho preventivo, né, durante o final de semana, quando ele foi surpreendido com um saco cheio de maconha. Isso. Ele estava com um saco cheio de maconha atravessando para passar por outro grupo da Guiné. É apenas mais uma mula do tráfico, né? Quer dizer, a droga queria ser vendida durante o final de semana. Exatamente, né?
e 10 poções. Está chegando a outra situação aqui, também da primeira companhia. Polícia Militar trabalhando, né? Sem parar, mais uma apreensão de drogas, né, Juca? Pernambués também, primeira companhia também Pernambués. Mais uma apreensão aqui do PETO, né? 2 guarnições do PETO, Pelotão de Emprego Tático Operacional, trabalhando, Soldado Mendes aqui no comando da guarnição. Muito trabalho, né, Juca? Final de semana movimentado. Movimentado, o tráfico em alto no bairro da Saramandaia. Foi feita a incursão. Indivíduos adentraram uma casa e nesta casa abandonada estavam muitas drogas aí. Olha só, dentro dessa mala, mostra aqui, Juca. Mostra aqui pra gente acompanhar de perto. 2 guarnições do PETO em Pernambués, também trabalhando no bairro de Saramandaia. E olha só o golaço aqui da primeira companhia, a guarnição do Soldado Mendes. Os bandidos correram, Juca? Passa pra gente aqui mais detalhes. Os bandidos conseguiram evadir desse local, entendeu? O local é um ponto de refino das drogas. Na verdade, uma espécie de laboratório. Olha só a quantidade de drogas. Tem balança de precisão, passa pra gente aqui. Foram 3 balanças de precisão e uma industrial e a grande quantidade de maconha. Embalagens para armazenar também cocaína. E aí a gente vai catalogar agora a quantidade na delegacia, né, responsável. Olha só, muita maconha, tem balanças de precisão, olha só, várias balanças, né? Que são utilizadas justamente para pesar, né, a maconha, a cocaína, para colocar naquele peso de venda. Exatamente, entendeu? Eles utilizam essas embalagens para fazer o comércio, né, das drogas. Haja visto que o bairro do Saramandaia está vivendo hoje uma situação de confrontos, né, entre facções, né, facções rivais. E aí o policiamento está sendo intensificado a todo momento. Quer dizer, os bandidos conseguiram fugir. Olha só, são 2 situações no mesmo local, Pernambués, né? Primeira situação foi um homem preso em flagrante com 110 trouxas de maconha. Já a segunda situação, também Pernambués, a polícia conseguiu localizar uma casa com toda essa droga. Exatamente, entendeu? É o trabalho da polícia, né? Trabalho 24 horas, né? Diuturnamente, né? Para trazer paz à sociedade desse bairro. E é o nosso papel, né? Nosso papel é garantir a tranquilidade e a paz do cidadão. É o PETO da primeira companhia? PETO da primeira companhia. No comando da Major Gilmara. E aí é isso aí, né? Vamos para cima deles. Muitas drogas são vendidas nessas festas estilo paredão. Exatamente, né? Os paredões, a maioria deles, nesse bairro periférico, eles são patrocinados por traficantes locais, né? Eles proporcionam o paredão à sociedade, né? E boa parte dos usuários, eles compram droga na mão desses traficantes locais. E aí toda a sociedade paga, né? Por essa falta de sossego que existe no local. Muito bem, trabalho aqui da Polícia Militar, da primeira companhia. E agora toda essa droga vai ser apresentada aqui na Central de Flagrantes da Polícia Civil. Bom, aí você pergunta qual o motivo do paredão. O que é que essas pessoas se encontram para fazer paredão? Aí, mamãe, aí, papai, qual é o motivo? Olha o encontro para que é. Calil. Zé, quem é o maior fomentador do paredão? Ilegal, não é o paredão aquele que é feito com responsabilidade por empresas sérias, não. O paredão ilegal, quem é o maior fomentador? O traficante, porque a economia também afetou o tráfico de drogas, né? A pandemia, melhor dizendo, que a economia do tráfico caiu bastante. Então eles fazem esse tipo de paredão para chamar a atenção da galera, né, papai? Né, mamãe? E aí vamos vender, fazer o serviço. Felizmente, esse daí não deu sorte. E a polícia retirou de circulação. Vai passar uns dias aí preso, esperamos que muitos dias. Zé. Pois é, agora 1h da tarde. Presta bem atenção, você está no Balanço Geral. Vamos conversar com o Matheus Borges. Ladeira da Montanha continua interditada após a demolição de um casarão. A pergunta é, onde está o IPHAN?
Olha, Zé, essa de fato é uma boa pergunta, viu? Agora falando sobre a liberação da Ladeira da Montanha, por exemplo, importante acesso da Cidade Baixa para a Cidade Alta, não há previsão para que a Ladeira da Montanha seja liberada tão cedo, tá? Isso é informação da própria Defesa Civil, a Codesal de Salvador, que diz o seguinte, que essa liberação da Ladeira da Montanha depende muito da limpeza do espaço. E olha só, é preciso um trabalhão, vai dar um trabalhão para fazer toda essa limpeza, porque os técnicos, agora está parado, porque o pessoal foi almoçar, né, os operários, por isso que as máquinas estão paradas, não tem muitos homens trabalhando nesse exato momento. Lição, probleminha de sinal com o Matheus, já voltou, Matheus? Matheus está em cima lá. Assim que o Matheus voltar, prioridade está com o Matheus. Calil, isso aí é pro IFAM já ter agido há muito tempo. Exatamente, Zé. Agora, a informação que eu tenho é que quando houve aquela demolição parcial, o proprietário do imóvel, do casarão, contratou, chamou engenheiros, fizeram a avaliação. Essa avaliação mostrou que não poderia ser possível você fazer a demolição toda ela de uma vez. Primeiro, porque a ferragem que estava fazendo a proteção, que estava escorando a fachada, as paredes frontais e laterais, também já estavam bastante deterioradas. A ferragem estava bastante deteriorada. E isso fez